Olá, pessoal, como é que vocês estão? Bom, estamos chegando finalmente aí no último capítulo do livro de Atos, não é? Avançamos bastante, já lemos muita coisa. Agora vamos fazer o fechamento, né? Talvez o tão esperado aí fechamento pela maioria de nós que acompanhamos até aqui. Você deve estar na expectativa do que vai acontecer, não é, como é que vai se fechar essa história que nós já estamos lendo e vendo praticamente nos últimos capítulos aí, pelo menos nos últimos 10 capítulos praticamente, vendo só o que está acontecendo com as peregrinações do apóstolo Paulo e o que vai acontecer com ele no final dessa história do livro de Atos. Mas vamos lembrar rapidamente aqui a respeito do que aconteceu no capítulo anterior a esse. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele saiu ali de Jerusalém, né? Ele foi levado ali pelos romanos, estava no navio que iria levá-lo até Roma, para que lá ele fosse julgado por César. No meio do caminho ali, o navio ele sofreu um naufrágio, né? Eles afundaram. Porém, Deus havia prometido para Paulo que ele chegaria até César, que ele iria para lá, não é? E disse que tanto Paulo quanto as pessoas que estavam aí naquele navio seriam salvos, né? Eles não morreriam. E foi o que aconteceu. Eles, na verdade, o navio afundou, mas eles chegaram com vida, todos eles, na ilha de Malta, tá? E nós vamos começar, então, a partir deste momento, lendo esta sequência aí, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 28 aqui. Bom, o que nós vamos ler? Vamos ler o capítulo inteiro, como nós já fizemos com todos os capítulos, né, até então. Eu vou fazer um comentário rápido, né, na verdade, a respeito dos deuses serpentes, né, vocês vão entender por que eu vou falar isso. Também um comentário rápido a respeito de Pólux e Castor. Talvez vocês nem fazem ideia quem são essas personagens, né, mas vou comentar. Vou fazer uma reflexãozinha curta a respeito das pessoas que elas ouvem, mas elas não mudam. E então nós vamos fazer um fechamento do capítulo e uma reflexão final de tudo aquilo que nós estudamos aqui no capítulo, na verdade, não só no capítulo 28, mas em todo o livro de Atos, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos para cima. Atos capítulo 28, do 1 ao 6. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Pois bem, pessoal, então, vamos parar aqui rapidinho o share. Então, nós estamos vendo que Paulo chega ali em são e salvo com as pessoas que estavam com ele no navio. Ele é recebido nessa ilha, haviam habitantes, haviam pessoas que moravam ali. Eles recebem ali a Paulo e tal, fazem uma fogueira, né? E é engraçado. Na hora que a cobra, a víbora, né? Ela vem, ela enrola no braço de Paulo. Na hora eles ali disseram: Não, puxa, esse homem aí deve ser um homem da pior espécie possível. Né? A cobra enrolou ali, vai matar ele é um assassino, ele é uma pessoa do mal ali, algo vai acontecer, e já julgaram Paulo. Logo depois, quando Paulo sacode o braço ali, né, e joga a cobra dentro do fogo, aí, de repente, eles passam a chamar Paulo de Deus. Então, ele é um Deus. E quando eu li isso, me chamou a atenção, né? E eu queria dividir com vocês algo que eu não vou conseguir, de repente, esgotar esse tema de maneira nenhuma. Até, de repente, pode até ser mais um dos muitos vídeos extras aí. Mas, vamos lá. Olha só que curioso aqui. Essas imagens de escultura que vocês estão vendo, elas são chamadas de deuses serpentes, tá? Deixa eu minimizar aqui só para você ver essas outras aqui, ó.
Eu já volto à imagem, né? São os deuses serpentes, são os deuses nagas, deuses com D minúsculo, né? E é curioso, né? Por que que eu estou trazendo isso? Porque estes deuses nagas, talvez se você tem filho pequeno aí, você já deve ter assistido um desenho que passa não sei que canal que passa, não sei se é na Cartoon Network ou passa em algum outro canal de televisão, que chama Ninjago, né? Que tem lá os deuses serpentes lá, né? Eles são metade serpente, eles são com cara de serpente, mas que falam com braços humanos, né? E é engraçado porque aquele desenho, ele mostra praticamente essas esculturas aqui de mais de 2.000 anos atrás aí. E é curioso porque essa escultura, né? Por exemplo, essa aqui, no caso, você percebe que ela é uma mulher, na verdade, ela está com seu filhote, seu filho, aqui, algo do tipo, que está amamentando aqui. Então, ele é como se ele fosse um híbrido entre um anfíbio, né? Na verdade, não é um anfíbio, perdão, né? Um réptil, né? Entre uma cobra e um ser humano. É como se tivesse sido geneticamente mudado, como se alguma experimentação tivesse acontecido. E muitas culturas, desde o Antigo Egito, eles cultuavam os deuses cobra, né? E eles foram passando, esses deuses cobras, eles foram migrando de lugares, e um dos últimos lugares encontrados, por acaso, resquícios disso, foi na ilha de Malta, a ilha onde Paulo estava, tá? Então, talvez aquelas pessoas que moravam nessa ilha, eles tinham, ou eles conheciam algumas lendas ou algumas histórias que falavam a respeito desses deuses serpentes. Só para você entender, esse deus serpente que eles adoravam, né, se diziam, né, as lendas diziam, as histórias diziam, que eles eram quem governavam o mundo antediluviano, né, que haviam espécies assim antes de Deus enviar o dilúvio e destruir a humanidade. E é um pouco curioso também, porque a palavra de Deus diz que Satanás ele veio como uma serpente, né? Falar com a Eva, né? Então, isso nos leva a pensar em algumas coisas, né? Alguns acham, né, erroneamente, que era uma cobra mesmo ali, uma cobra de jardim que estava falando com a Eva ali, né? Agora, os outros entendem que não, que de repente era um ser que tinha uma forma de cobra, e essas esculturas me fazem, talvez, pensar, né, que talvez, quem sabe, né, essas serpentes não são semelhantes àquelas que falaram com Eva naquela época. É claro que isso é uma conjectura, né? Eu não vou me adentrar muito a esse assunto. Mas tem uma curiosidade. Em 1947, lá nas colinas de Qumran, foram encontrados os famosos escritos do Mar Morto, né, que foram escritos pelos essênios ali, e por acaso isso é algo, eu comentei a respeito disso, eu acho que em Atos 2 ou Atos 3, logo no começo, falando a respeito um pouco dessas colinas, dessas cavernas de Qumran, que ali, na verdade, foram encontrados os escritos mais antigos, mas cópias mais antigas bíblicas. Mais ou menos para você ter uma ideia, eu não vou lembrar exatamente neste momento a data correta, mas a cópia mais antiga que nós tínhamos da Bíblia era datada do ano 8, mais ou menos 800 depois de Cristo, tá bom? Quando foi encontradas as cópias das escrituras, né, do Antigo Testamento nessas colinas de Qumran, que foi encontrado praticamente quase todo o Antigo Testamento, aí foi datado do ano de, se não me engano, a cerca de 200 anos antes de Cristo. E quando eles compararam essas cópias, né, a mais antiga, encontrada em Qumran, com a mais nova que tínhamos, era 800 depois de Cristo, ou seja, 1.000 anos de diferença, elas bateram praticamente 99%, né, mostrando que a Bíblia não foi alterada, né, para vocês terem uma ideia. E lá, dentro das colinas de Qumran, eles encontraram um texto que eles chamaram de Testamento de Amram, tá? Quem que foi Amram? Amram é o neto de Levi, segundo a Bíblia, tá?
né? Então, seria ali um texto apócrifo, porque ele não está na Bíblia, mas é um suposto ali testamento, né, desse neto de Levi, da tribo de Levi, que ele deixou algumas coisas escritas ali. E o que chama a atenção é algo que ele deixou escrito, que eu vou ler para vocês, abre aspas, né? Um deles era aterrorizante, como uma cobra, e o seu manto colorido. Também o seu rosto era como de uma víbora, e ele usava todos os seus olhos. Fecha aspas. Aqui então ele está dando uma descrição de algo que nós chamamos como Néfilins, que são os caídos, tá? Né? Só que isso eu não vou adentrar neste momento. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo vão ter, poxa, pastor, fala mais, fala mais. Mas eu não vou me afundar isso, porque eu vou deixar isso para um outro vídeo, né, nos próximos que nós vamos fazer aí, de repente, num outro canal aí, tá bom? Mas me chamou a atenção porque quando eles viram a cobra enrolada e acharam que Paulo ia morrer. Quando Paulo não morre, então eles acham que ele era um deus. Por quê? Porque talvez eles tinham essa cultura desses deuses aqui, víboras, né? Então talvez eles acharam que Paulo era escolhido ali por esses deuses, tá bom? Agora, eu coloquei também aqui, pessoal, esse mapa, só para vocês terem mais ou menos uma ideia da questão da viagem ali do apóstolo Paulo, né? Vejam, ele saiu de Jerusalém, Cesareia, Sidom, ele passou aqui por trás do Chipre aqui, foi para Rhodes, nós lemos isso, né, no capítulo 27. Se vocês vão lembrar, eles chegaram aqui em Quinido com muita dificuldade, chegaram, passaram aqui um tempinho, foram para Creta, né? Ficaram aqui em Creta e depois Paulo alertou aqui em Creta, não vamos sair daqui porque algo ruim vai acontecer, eles não deram ouvido. E aí eles foram vagando aqui, lembram? Aí veio a tempestade, o barco ficou à deriva, eles vão e estão agora em Malta. Vocês vão ver que eu ainda vou ler aqui, que eles vão sair de Malta, vão para Siracusa, até vão chegar na Itália, em Pozzuoli aqui, e Paulo vai acabar lá em Roma, né, em 3 vendas aqui em Roma. Só deixando o mapa aqui para vocês verem todo o trajeto aqui que aconteceu, tá bom? Mas vamos continuar lendo aqui. Atos 28, do 7 ao 11, depois do episódio da cobra jogada no fogo ali, acharam que Paulo era Deus. Bom, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes na ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Bom, então, neste momento aqui, você vê, passando de lá, Públio, que era este homem importante da ilha, recebeu Paulo e Paulo vê ali que tinha ali a pessoa enferma, ele vai, ele ora por essa pessoa e essa pessoa é curada e ele acaba curando todas as pessoas na ilha. Gente, pelos sinais que Paulo realizava através do Espírito Santo de Deus, era realmente incontestável que ele era um homem de Deus e que toda aquela questão do julgamento, tudo que estava passando ali era algo realmente totalmente errado. Era algo baseado em ciúmes, era algo baseado em religiosidade da parte dos judeus, né? E era algo realmente que não era bom de acontecer. Mas você vê, Paulo, ele não muda, gente. Ele realmente tem o Espírito Santo. Ele mesmo sendo perseguido, ele, numa situação assim, ele acaba ajudando as pessoas, independente disso. Claro que Públio não tinha nada a ver com aquilo, não é? Mas mesmo assim ele poderia estar magoado ali com Deus, ele poderia, como muitos cristãos às vezes fazem, né? Ficar magoado com Deus. Ah, eu comecei algo, não deu certo, ah, minha sala não prospera, ah, as pessoas foram embora, ah, a igreja é isso, ah, o pastor não tem tempo para mim, ah, a pastora é aquilo outro, enfim. Mas ele não leva isso para ele, e ele vai e faz o que foi chamado para fazer. Ele continua de pé, firme no seu chamado, né? E ele continua ali fazendo o que tinha que ser feito. Pois bem, então ele cura ali o pai do rapaz, depois que ele é curado, depois que ele cura o pai
do Públio ali acabar curando todas as pessoas da ilha, né? Imagina. Ficam ali por 3 meses, né? Daí, quando eles vão sair de lá, eles vão embarcar num navio e me chamou a atenção que tinha esses deuses gêmeos aqui, né? Castor e Pólux. Deixa eu falar um pouquinho a respeito deles aqui. Olha só que curioso, né? Ó, Castor e Pólux são esses dois aqui nessa escultura. Eles são as duas estrelas que ponteiam, as duas estrelas cabeça da constelação de Gêmeos, né? Então, a constelação de Gêmeos tem esses dois irmãos aqui. E o que que diz o que que vai falar a tradição grega romana aí, desses dois personagens, né? Fala que, apesar da paternidade diferente, Castor e Pólux eram gêmeos, chamados Dioscuri, ou seja, filhos de Zeus, muito unidos. Tinham, no entanto, naturezas diferentes. Do que Pólux era imortal como seu pai e Castor era mortal como a sua mãe. Na verdade, aqui, né, a mãe, segundo a tradição, segundo a cultura deles aqui, a mãe deles teve relação com Zeus, né? E também, não no mesmo momento, talvez um outro dia depois, teve relação com o seu próprio marido, que ele era o Esparta, né? Então, Castor, né, é filho do Esparta e Pólux filho de Zeus. E fala então que depois de como Castor ele não é imortal como Pólux, Castor acaba morrendo, né? E Pólux fica muito triste, Zeus tenta trazer de volta, mas trazer de volta à vida através de Hades ali, mas não consegue, enfim. Não vou me aprofundar nisso. Mas por que que eu estou trazendo também essa história? Porque diz também, existe uma linha de tradição cristã, católica, enfim, até mesmo judaica, que diz que Caim, ele não era filho de Adão, que Caim, na verdade, seria filho de Satanás, né? Por isso que Caim trai Abel, e Abel seria apenas aquele que é filho de Adão. Então, me chamou a atenção quando eu vi esses dois personagens, porque eu lembrei dessa história, né? E aí você vai perguntar, mas pastor, isso tem base, né? Isso dá para acreditar, né? Que isso é real? Olha, tem muitas pessoas muito sérias que defendem essa ideia, e também tem pessoas muito sérias que não defendem essa ideia, né? Mas eu acho que é uma oportunidade para que eu também traga para vocês um aprofundamento disso, né, em um vídeo diferenciado, para que a gente possa estudar um pouquinho o que que isso pode ser, o que que isso não pode ser. Eu deixo aí apenas esse slide como uma curiosidade, né, para depois você dar uma pesquisada se esse assunto, caso te interesse. Tá bom, pessoal? Vamos continuar lendo aqui então, ó. Atos 28, do 12 ao 24. Bom, aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Ápio e a Três Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, então Paulo finalmente chegou a Roma, né? Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Eles
responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos vieram de lá, relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar que há gente falando contra esta seita, que é os cristãos, né, naquele momento. Não que o cristão seja seita, mas eles entendiam que era seita. Então, os judeus aí estão dizendo: olha, tem muita gente falando dessa seita aí, eu queria entender. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Então, nós vemos Paulo finalmente chegando em Roma, finalmente chegando naquele lugar. E quando ele chega ali, olha, ele ainda consegue, de certa maneira, um benefício. Ele conseguiu ficar na sua casa ali, ficou em uma casa, né? Mesmo sendo vigiado ali por um soldado romano, mas Paulo, ele não ficou num calabouço, sabe? Ele não ficou preso. E qual era a preocupação de Paulo? De certa maneira, pregar, certo? Então ele chega ali, ele primeiro ele quer saber o que os judeus ali daquela região sabiam a respeito dele, então ele chama ali os judeus para a casa dele, os principais judeus, de repente, aqueles que de repente tinham uma sinagoga, ou aqueles que, enfim, pregavam ali a palavra, e Paulo começa a explicar: olha, eu fui julgado pelos judeus, mas eu não fiz nada. E Paulo conta toda aquela história que eu já tenho lido para vocês há muitos e muitos capítulos, né? Se você perdeu algum capítulo, volte, reassista, né? Que você vai ver tudo que Paulo se defende ali. E ali os judeus, ele fala assim: olha, a gente não escutou nada a seu respeito, ninguém falou nada. Para a gente, você está tranquilo. Aí Paulo: ah, é? Então vem aqui na minha casa que eu vou contar para vocês, eu vou explicar o que acontece, o que é essa pseudo-seita, né? E vamos lá. E Paulo, então, ele faz ali, conversa com esses judeus, como nós lemos no relato. Alguns aceitam e se convertem, aceitam a Cristo, entendem que Cristo é o Messias, mas outros, obviamente, acabam não aceitando e eles, né, vão embora dali. Mas estamos aqui nesse pé. Continuando aqui, né? Verso 25. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo falou, quer dizer, Paulo falou isso para eles no finalzinho, quando ele viu que o povo não ia. Deixa eu abrir aqui minha tela um pouquinho, eu volto a ler. Então, olha só. Quando o pessoal estava indo embora, teve alguns que aceitaram, teve alguns que aceitaram ali a Cristo, e teve outros ali que não, que começaram a discutir entre eles e ouviram tudo falar: não, isso aí é balela, isso aí é mentira. E aí, Paulo, então, ele vai falar algo, né, que foi falado, se não me engano, pelo profeta Isaías. Né? Mas deixa eu ler aqui, olha só. Então, Paulo fala no final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram e discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Então, aqui nós temos duas reflexões, talvez, né? Mas eu vou falar basicamente aqui do que nós lemos em amarelo, que fala daqueles judeus que eles ouviam e não conseguiam perceber, né? Então, eu trago uma reflexão aqui. Pessoas que ouvem, mas não entendem. Embora eu já falei isso em alguns outros trechos, né, de capítulos de Atos anteriores, mas aqui é uma declaração muito importante, porque Paulo está baseando-se biblicamente
em algo que o Espírito Santo falou através do profeta Isaías, né? São aquelas pessoas que elas ouvem, mas elas não mudam. Não importa o que você fale, ela não muda, ela não tem uma transformação. Sabem, pessoal, é claro que nós, como cristãos, nós não podemos desistir das pessoas, certo? Nós temos sempre que pregar para as pessoas, temos que convidar para células, convidar para o Arena. O Arena é o grupo de jovens, né, da igreja, mas convidar para os estudos bíblicos, convidar para os cultos, né, culto da semana, enfim, né, nós temos que estar sempre pregando o evangelho do Senhor e tentando promover o melhor que a gente pode, não desistir das pessoas. Contudo, tem pessoas que elas realmente elas são muito cegas, né, elas não conseguem perceber que muitas vezes elas estão numa situação extremamente caótica, com um casamento por um fio, com um relacionamento familiar com os filhos por um fio, com dificuldade de relacionamento, às vezes até doentes espirituais, doentes, né, por conta das emoções, enfim, estão com uma série de problemas. Então, o Espírito Santo nos toca e nós falamos com as pessoas, mas as pessoas olham para nós e acham que nós não queremos o bem delas, que nós somos aquelas pessoas com pensamentos retrógrados, pensamentos do passado, e isso e aquilo outro, e não conseguem enxergar. E isso, contudo, pessoal, acaba nos frustrando. Você fica frustrado, você fica indignado, você fala, como é que a pessoa não consegue, meu Deus do céu, né, mudar e tal? Como é que faz? Então, deixa eu aliviar seu coração, pessoal. Por mais que é pesado o que eu vou falar, mas é uma verdade. Olha só, a palavra do Senhor diz que no final dos tempos, muitos seriam chamados, mas poucos seriam escolhidos, né? Mas poucos ouviriam. Quer dizer, a palavra do Senhor diz que haverá um momento que muitos irão ao inferno. Se na palavra de Deus diz isso em livro de Apocalipse, que muitos, né, seguirão ali a Satanás, seguirão ao anticristo e a besta, e vão para o final, e vão, né, para o Sheol, né, que vão para o abismo, enfim, se acontecerá isso, se a Bíblia diz isso, queridos, é porque acontecerá. Então, por mais que eu e você preguemos o melhor que a gente pode, façamos o melhor discurso, melhor fala, melhor oratória, o melhor evento com mais, sabe, com mais coisas bacanas, com bom embasamento bíblico, por mais que fazemos banquetes de graça, seja o que for, mas pessoas mesmo assim não vão ouvir. E é triste isso, porque quando você olha ao seu redor pelo mundo hoje, você vê muitos sinais de como as pessoas estão sendo enganadas, mas enganadas forte, né? Enganadas pesadas, né? Elas acreditam em coisas que há 10 anos atrás as pessoas duvidariam que alguém acreditaria no que elas acreditam ou viveriam como elas vivem. Hoje nós vemos uma questão de promiscuidade como nunca antes, falando do nosso Brasil, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele acabou, praticamente terminou o carnaval agora, né? Tirando as igrejas cristãs que promovem algum retiro para os membros, alguma coisa nesse período para afastar a igreja desse antro, né? Mas nós vemos aí muitos jovens tendo relações sexuais ao ar livre, ao público, muitas jovens que provavelmente engravidarão neste período, ou já engravidaram neste momento, que de um desconhecido, né? E assim, eu não estou julgando, cada um faz aquilo que acha que é certo fazer, né? Mas, né, espiritualmente falando, muitas pessoas caem nesse tipo de engano porque elas não compreendem que Deus tem muito mais para elas do que elas serem um brinquedo ou algo sexual na mão de uma outra pessoa. Então nós temos que entender que esse mundo, né, ele está cego e que Deus ele está trabalhando para tentar acordar este mundo usando pessoas como nós. Mas como eu creio que está se aproximando, né, em algum momento a volta de Jesus, então o tempo que o anticristo tem para agir também é curto. Então ele vai trabalhando para conscientizar toda uma nação, todo mundo, de que é necessário vir um Salvador, né? E esse Salvador será ele mesmo, entre aspas, que se apresentará como um Salvador, não para salvá-lo,
mas para destruir o mundo de uma maneira a corromper toda a criação do Senhor. Agora, voltando ao cerne da minha questão, as pessoas que nós pregamos, elas não ouvem. Bom, isso não deve te desanimar ou me desanimar, nos desanimar ao pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado. Nós temos que trabalhar e sermos espertos em como fazemos isso. Às vezes, se você está tentando evangelizar uma pessoa, está pregando para ele, falando do amor de Cristo e tal, e ele não consegue mudar, muda a estratégia. Em vez de falar, comece a ter atitudes que, através delas, reflitam o amor de Deus. Ajude a pessoa no trabalho, ajude a pessoa a conseguir o emprego, ajude a pessoa, sabe, dê um abraço, convide lá para tomar um café, pague o café dela, sabe? Fale sempre do amor, sempre com um sorriso no rosto, mude a estratégia. Tente o melhor que você puder. Se de repente só você não está conseguindo, pede para o irmão assim, olha, estou tentando evangelizar essa pessoa, liga para mim, vamos lá comigo, né? Comece a trazer essa pessoa que você quer evangelizar para perto de você, perto da sua igreja, perto das pessoas que você ande, para que através do exemplo, em prática, ela perceba que o caminho que ela seguia era um caminho ruim, entende? Às vezes nós nos frustramos porque as pessoas não querem ouvir. Talvez você também não quis ouvir um dia, mas alguém não desistiu de você e você foi ganhar Cristo. A pessoa fez coisas para ganhar você, não é? Então, faça o mesmo. Às vezes, apenas um bom conteúdo bíblico não vai ser o suficiente para transformar a pessoa. Poxa, pastor, mas o Espírito Santo não é suficiente? Claro que o Espírito Santo é suficiente, com certeza é. Só que a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Então, existem maneiras e maneiras de como você ganha as pessoas. Amém? Então, mas, contudo, eu quero que você entenda: no final, pessoas às vezes acabarão saindo. Pessoas saindo da igreja, pessoas não, acabarão às vezes não querendo ouvir. E não é culpa sua. Se você tem culpa, não é culpa sua. A culpa, entre aspas, sua, seria se você fez o mínimo e desistiu. Você chamou uma vez, ô irmão, quer ir para a igreja hoje? A pessoa fala, ah, hoje não estou afim. Ah, então tá bom, ó, Senhor, lavo minhas mãos, chamei, ó, tá aí, vou, parto para a próxima. Não, trabalhe o melhor que você puder. Tem gente que realmente, às vezes, ela vai desafiar a sua fé, se eu posso dizer assim. Mas faça o possível. Se você tentou de tudo e não consegue, você diminua o fluxo, diminua, né, de repente, a quantidade de vezes que você o chama. Continue, mas chame menos vezes, né? Vai ter um evento, convida. Enfim, pessoal. Então, o ponto meu é, tem pessoas que não vão ouvir, não importa o que você faça, mas como você não sabe quem são essas pessoas, faça o melhor que você puder. E se no final elas não ouvirem, tudo bem, você tentou o seu melhor. Amém, pessoal? Então, continuamos aqui. E aqui no finalzinho do verso 30, fala que Paulo, então, vai permanecer por 2 anos ali, em Roma, até que, então, ele seja julgado. Mas nesses 2 anos aqui, ele retomou aquilo que ele queria, que era ter a liberdade de falar de Cristo. Então, Deus devolveu para ele mais um tempo, durante mais um período, um tempo que ele pudesse ainda continuar pregando e falando do amor de Deus. Amém, pessoal? Bom, e aqui nós terminamos o livro de Atos. Ele termina aqui e acaba a história. Agora, obviamente, você deve estar aqui. Pô, pastor, mas acabou assim? E agora, né? Qual que é o desfecho? E aconteceu com Paulo, né? Como é que eu sei que assim, ele foi julgado, não foi julgado? O que deu a história? Como é que acabou? Bom, como eu coloquei aqui, pessoal, para você saber de toda a história, aí então você tem que parar para você estudar, né, as cartas que ele escreveu a todas as igrejas, porque as cartas vão mostrando ali pedaços, né, da trajetória e tudo que vai acontecer com Paulo, e aí você tem que estudar tudo para você ir montando um quebra-cabeças. Mas, como eu sou um pastor bacana, eu vou dar para vocês um resumo, né? Vou sumariar mais ou menos aqui em tópicos o que vai acontecer depois dessa história, só para você saber aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou lendo aqui com vocês, eu vou comentando, tá bom? Depois de 2 anos de cativeiro ali, entre, sei lá, 61 a 63, essas datas
podem variar para mais ou menos aí 2 ou 3 anos para cima ou para baixo, tá bom? Mas o seu processo terminou sem uma sentença condenatória. E ele foi colocado em liberdade, sendo o imperador de Roma, o terrível Nero, tá? Assim, ele foi colocado em liberdade, mas ele não permaneceu muito tempo em Roma. É possível que ele tenha viajado para evangelizar a Espanha, porque esse era um antigo desejo. Aí você pode ler lá Romanos 15, do 24 ao 28. Então, em princípio, pessoal, eu sei que eu falei que Nero ele era um cara terrível e tudo mais, só que nesse momento ainda, Nero ainda não havia começado, talvez, a sua gigante perseguição aos cristãos ali ainda. Então, né, o que vai se entender é que Paulo ele acaba tendo uma certa liberdade, não é condenado aí nesse primeiro momento ali, né? Mas ele acaba tendo a liberdade. Ele vai ser condenado depois no segundo momento. Então, aqui então parece que ele vai sair, né? Aí o que acontece? Olha só, no ano 64, o imperador Nero mandou incendiar um bairro da cidade de Roma. Lembra que eu comentei isso com vocês, né? Quando eu falei de Nero alguns capítulos atrás, mas olha só, então ele incendeia a fim de presenciando ao incêndio, se inspirasse para escrever um poema épico, um poema extraordinário e fora do comum. Olha a ideia de Nero como ele era meio maluco. Ele botou fogo ali, né, num bairro, porque ele queria que as pessoas, aí, os poetas, enfim, vissem aquilo, escrevessem a respeito daquilo, como se aquele incêndio fosse uma inspiração, né, para um poema, algo do tipo. Contudo, o incêndio teve consequências drásticas. Se alastrou e destruiu quase 4 bairros, deixando desabrigados milhares de pessoas. Em face do resultado danoso e irresponsável, ele e os seus asseclas precisavam tomar alguma providência. Então, colocaram a culpa nos cristãos para cobrir o abominável desatino. Por essa razão, a partir do ano 64, Nero empreendeu uma busca impiedosa contra os cristãos. Homens, mulheres, velhos e crianças eram presos e encarcerados, eram lançados aos leões da arena, devorados pelas feras. Outros eram envoltos em betume, amarrados em postes incendiários para iluminar o palco tétrico das covardias que aconteciam no Coliseu Romano. Então, pessoal, aqui é o momento que Nero muda. É o momento que Nero ele vai, então, por conta desse incêndio, ele vai colocar a culpa nos cristãos, e aí ele vai desencadear dentro dele um ódio muito grande ali pelos cristãos, uma questão acusatória, e aí é o momento que ele começa a ir atrás de todo mundo, né? E aí é então que ele vai novamente atrás de Paulo para de repente ouvir ali, né, acusá-lo de novo e vai acontecer algumas coisas ali, tá bom, pessoal? Aí, mas continuando aqui o resumo do final, o que mais que eu posso dizer para vocês aqui, ó? Paulo ao deixar a Espanha, lembra, ele foi para a Espanha quando ele foi livre depois de 2 anos ali. Ele percorreu as igrejas do Oriente, nomeou Tito, bispo de Creta, está em Tito, capítulo 1, verso 5. Em Éfeso, nomeou Timóteo, bispo de Éfeso, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Então, você vê que ele vai nas igrejas ali ainda, algumas, ele consegue, assim, oficializar a unção nos seus discípulos para que eles continuassem a obra que ele estava fazendo. E aí ele continua. Em Nicópolis, passou o inverno, mas sentiu uma vontade irresistível de voltar a Roma. Tito e Lucas, Lucas lembra o autor de Lucas e o autor de Atos, tá? Estavam em sua companhia. Por necessidade de atendimento aos núcleos cristãos, Tito foi enviado a Dalmácia, mas Lucas, ele permanece com o apóstolo Paulo. Tanto é que no final da vida de Paulo, quando Paulo ele está preso em Roma de novo, né, que ele vai ser julgado então por Nero, Lucas está com ele na prisão, né? Aí diz aqui, ó. Assim sendo, voltou a Roma na primavera do ano 67, somente acompanhado por Lucas. Empenhou-se no trabalho de
constituir a comunidade dizimada pelas perseguições cruéis e covardes de Nero. Então você percebe, Paulo estava longe de lá, depois que Nero bota fogo, Paulo ouve tudo que aconteceu, Paulo volta para ajudar os desabrigados, Paulo volta para uma obra social ali. Segundo a tradição, Paulo encontrou pousada na margem esquerda do rio Tibre, perto da ilha Tiberina. No local da sua última residência, ergueu-se uma antiga capela dedicada à sua memória, San Paolo alla Regola, né? Então aqui está a imagem da última moradia de Paulo. Ela existe até hoje, se eu não me engano, tá bom? Quer dizer, se um dia você for lá para Roma, você pode de repente visitar onde seria a suposta última moradia do apóstolo Paulo. Obviamente não deve ser, não deveria ser exatamente assim como era naquele momento, mas deve ter sido reformada e tudo mais. Mas enfim, fica aí uma dica de viagem aí, se você for para Roma um dia, né? Agora, continuando aqui, ó. Paulo foi preso, então, nesse momento que ele vai, nesse momento que ele está ajudando o pessoal ali, Paulo é preso, tá? Porque ele era cristão, acusado de chefiar a seita cristã. Nesse segundo cativeiro, sua situação ficou completamente inversa da anterior. Pelo fato de pesar sobre os cristãos, a acusação de ter incendiado Roma, por essa razão, arrastava pesados grilhões e era tratado como malfeitor. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 9. Estava completamente isolado, porque os amigos de Roma não conseguiam visitá-lo facilmente. Eubulo, Pudente, Línio e Cláudia só podiam procurá-lo com muita precaução. O caso de Paulo devia ser julgado pelo Tribunal Imperial. Nesta época, Nero percorria a Grécia disfarçado em comediante, mas deixou em Roma um substituto terrível, Hélio. No primeiro interrogatório, permitiram ao apóstolo fazer a sua própria defesa da acusação de cumplicidade no incêndio de Roma, mas ninguém o ajudou, senão Deus. Segundo Timóteo, capítulo 4, do 16 ao 17. Contudo, deve ter saído bem, pois a audiência foi suspensa sem qualquer condenação. Então, aqui é um relato de Paulo falando da primeira vez que ele foi acusado. Ele diz assim: na minha primeira defesa, segundo Timóteo 4, do 16 ao 17, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse completamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. Então percebam, enquanto Nero estava na Grécia, vestido de comediante, fantasiado de comediante, né? De repente, para fugir das acusações, seja lá o que for, ele deixou esse homem chamado Hélio para julgar Paulo. Mas, mesmo lá em Roma, na primeira acusação, ele foi inocentado. Agora percebam, pessoal, ele estava num julgamento sem nenhum amigo. Lucas não estava lá, Tito não estava lá, Timóteo não estava lá, não tinha ninguém com ele. E ele não cobrou ninguém por estar sozinho, mas ele estava sozinho, na frente de um leão devorador. Mas ele diz: Deus estava comigo, né? O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força e me livrou da boca do leão. Então, na primeira acusação ali, Paulo ele foi livre, né? Porém, né? Ele vai, né? Pro calabouço depois disso, né? Que ele vai sofrer depois uma segunda acusação, né? Então, ó, no calabouço reuniu suas forças restantes e escreveu a sua derradeira carta ao estimado discípulo Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, a quem cuidava como um filho e o nomeou executor do seu testamento. Tinha esperança de vê-lo ainda uma vez, mas tinha receio de que fosse demasiado tarde. Todavia, na missiva pede que ele venha o mais depressa possível e que trouxesse Marcos em sua companhia. Pede também uma velha capa que deixara em Troade. A friagem do calabouço estava minando rapidamente a sua saúde. Então, Paulo estava no calabouço, preso, velho. Paulo já está bem velho aqui, pessoal. Está no seu final, está com frio. De repente,
passando frio naquela cela, ele escreve para Timóteo, olha, vem depressa e traz uma capa, mais ou menos assim, traz uma coberta, tô morrendo de frio, tô morrendo, né? E traz também Marcos, né? O tal do João Marcos, né? Que os discípulos se reuniram na casa da mãe dele, lembra no começo de Atos que nós lemos isso? Né? Ele pede para que Marcos viesse junto com ele, né? No outono do ano 67, foi agendada a realização da segunda sessão no tribunal. Paulo não tem ilusões, sabe que essa sessão terminará com sua entrada no reino dos céus. E aí Paulo vai dizer isso, né? Combati o bom combate, concluí minha carreira e guardei a fé. De resto, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E o segundo interrogatório terminou com a sua sentença de morte, né? Então, nós vemos que quando Paulo escreve o famoso texto que lemos tantas vezes nas igrejas, né? Combati o bom combate, é quando Paulo está prestes a ir para o seu último julgamento. Ele sabe que não vai voltar de lá. Ele sabe que dali ele vai ser morto, porque agora ele vai ser julgado de verdade por Nero, que já tem o ódio dos cristãos. E sabendo então que Paulo, ele pseudamente era o cabeça da seita, e não era, mas ele então vai acabar morrendo pela mão de Nero. Agora, uma coisa importante que talvez você pergunte, pastor, mas isso está na Bíblia, né? Onde está escrito que Nero matou Paulo na Bíblia? Não está, né? Nem na Bíblia e nem outra história qualquer conta explicitamente como ou quando Paulo morreu. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado em Roma durante o reino do imperador Nero, em meados dos anos 60, aqui no caso, sei lá, entre 60 e 70, aqui no, pelo relato, mais ou menos ali 67, né? Foi na Abadia das Três Fontes, né? Em italiano, Tre Fontane. Agora, vamos ver o que a tradição vai dizer a esse respeito. Vamos ler esse texto grande aqui com vocês. Aqui é o que a tradição diz, tá? Certa manhã, o velho apóstolo foi levado por um grupo de lictores ao longo da via Ostiense. Seguiram pela porta Trigemina, passaram ao lado da pirâmide de Céstio e também pelo terreno onde hoje se encontra a Basílica de São Paulo, extramuros, e com o seu túmulo. A seguir, os carrascos que o levavam deixaram a estrada e entraram à direita pela pastagem até o local onde ele foi executado. Hoje, naquele, perdão, hoje naquele lugar existe a Piazza Tre Fontane. Uma lenda romana conta que no momento da execução se aproximou do apóstolo uma cega chamada Petrolina, que lhe ofereceu um véu para vendar-lhe os olhos. Numa antiga porta de bronze da Basílica de São Pedro, no Vaticano, observa-se um relevo que mostra São Paulo, né, Paulo, devolvendo à cega Petrolina o véu que lhe havia oferecido. Quando a jovem colocou o véu sobre os seus olhos, recobrou milagrosamente a visão. Paulo, pela tradição, ainda curou uma cega minutos antes de ele perder a própria vida. No local da execução, a cabeça do apóstolo Paulo tombou decepada por um vigoroso golpe de espada. Os lábios de Paulo de Tarso, que só pronunciaram palavras ungidas por Cristo, se fecharam para sempre. De acordo com a opinião mais comum, Paulo sofreu o martírio no mesmo dia e no mesmo ano que o apóstolo Pedro. Todavia, alguns estudiosos disputam se foi no mesmo dia, mas não duvidam que aconteceu no mesmo ano. A testemunha mais antiga, São Dionísio, o Corinto, afirma que as execuções foram de fato no mesmo dia, porém em locais diferentes. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado no ano 64 por ordem do imperador Nero. Como ele era cidadão romano, não podia ser crucificado. É costume, nas imagens religiosas, que os mártires segurem o objeto com o qual foram mortos, né? No caso, o apóstolo Pedro foi morto crucificado de ponta cabeça, segundo a mesma tradição. E aqui parece que morreu tanto Paulo quanto Pedro no mesmo dia, né? Uma extrema perda para a humanidade, mas uma extrema ganho, né, para os céus. E aqui nós temos uma imagem da Basílica de São Paulo, né, em Roma, e aqui é uma foto do pseudo
túmulo do apóstolo Paulo. Bom, e aqui, pessoal, nós chegamos no nosso final do estudo, né, do capítulo 28 e chegamos aqui no final, né, do livro de Atos. Eu quero fazer as minhas considerações finais para vocês aqui, a minha conclusão final e meus últimos comentários. Bom, primeira coisa, né? A igreja, pessoal, nós estudamos todo o capítulo de Atos, nós vemos como a igreja, ela foi perseguida, ela é perseguida e ela será perseguida até o final dos tempos. Nós vemos que as pessoas se infiltram na igreja, as pessoas falam mentiras, deturpam pessoas. Nós vemos que pessoas, elas caem em pecado, elas trazem, às vezes, gnosticismo, corrompem as escrituras na interpretação das escrituras, fazendo uma má interpretação delas. Enfim, a igreja, ela sempre foi perseguida, ela sempre será até o final dos tempos. E a Bíblia nos garante isso. Contudo, também diz que dentro da igreja existem os remanescentes fiéis, aqueles que são ligados a Cristo pelo Espírito Santo de Deus, e fazem a palavra de Deus e fazem a obra de Deus. Amém? A igreja, queridos, a única maneira da igreja permanecer e sobreviver é ela tendo o Espírito Santo. Então, eu e você precisamos ter o Espírito Santo. Ao longo do livro de Atos, nós vimos quão é importante para todos os apóstolos era levar o Espírito Santo às pessoas, para que elas tivessem o Espírito Santo, quão importante era basear a Escritura, mostrar o que estava na Escritura, não voltavam atrás, não se corrompiam, não se vendiam, não se entregavam, não adoravam a nenhum deuses estranhos, não faziam nada a não ser aquilo que Deus direcionava eles a fazerem, a não ser aquilo que Jesus os havia instruídos a fazerem e a seguirem no seu caminho. Amém? Então, nós vemos, pessoal, que eles fizeram grande obra. Então, para nós que somos hoje a igreja do mundo atual, hoje que estamos nas nossas igrejas, querido, não se corrompa, não aceite receber um evangelho raso, não aceite apenas viver pelo óbvio, não viva reproduzindo o que você ouviu aqui para outras pessoas. Estude a palavra, busque ao Senhor, dobre os seus joelhos, ore, clame, tem intimidade, amém? Eu sou pastor da igreja Sara Nossa Terra em Michigan, até então, neste momento. De repente, Deus pode fazer tantas coisas em nossas vidas. Amanhã eu posso estar no Brasil de volta, amanhã eu posso estar na Alemanha, onde for que Deus me mandar, ou qual for a igreja que eu for pregar, eu sempre procuro levar uma palavra com base sólida para as pessoas que ouvem a palavra do Senhor, porque nós não estamos em tempos de levar palavras rasas. Poxa, pastor, por que não? Qual que é a diferença? A diferença é que uma palavra sem uma base bíblica, queridos, ela pode ser interpretada de maneira errada e ser usada para o mal. Satanás tentou isso contra Cristo, tentando ele no deserto. Ele falou para Jesus: olha, joga-se daqui, porque as escrituras dizem: darei ordem aos teus anjos, eles te pegarão pelas mãos, né? Mas o Senhor Jesus, ele fala para Satanás, mas também diz, né? Não tentará o Senhor teu Deus. Quer dizer, uma base não sólida pode te levar a ter um evangelho corrompido. Mas, contudo, né, estudamos aqui ao longo de todo esse período do livro de Atos para que ele pudesse trazer para vocês um pouco mais de conhecimento sólido, um pouco mais de ensino. Amém, pessoal? Então, estou terminando aqui com vocês o estudo do livro de Atos. Para fechar de minha parte, eu quero agradecer a cada um de vocês que suportou, que assistiu todas as aulas, que chegou até aqui, né? E é curioso, né, como que no meio do caminho as pessoas, por N motivos, elas vão desistindo. Se você, no dia de hoje, né, eu estava dando uma olhadinha, o primeiro vídeo, o Atos capítulo 1, ele estava com quase 200 views ali. É claro que para um canal grande, 200 views não significa nada, mas estamos pensando que é uma classe com 200 pessoas ouvindo a palavra de Deus. Então, para mim é muito relevante. Porém, ao longo do tempo, né, os últimos vídeos que eu vi, acho que Atos 26 ou 27, estava ali com uma média de 35, 40 pessoas que estavam assistindo os vídeos só,
né? Pessoas que ao longo do caminho elas foram parando, não que elas não vão chegar, né? Eu creio que em nome de Jesus as 200 podem chegar até o final, mas muitas vão parando no caminho por dificuldades. Eu percebo que o evangelho é assim, muitos começam bem, mas outros eles acabam parando no caminho. E não me entenda mal, né? Eu costumo dizer, seja maduro ao entender. Não estou dizendo que as pessoas que começaram lá no começo desviaram ou fizeram pouco caso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as dificuldades do dia a dia fazem a diferença para uns pararem do que para outros continuarem. Mas você que chegou até aqui, continue seguindo o evangelho. Amém? Passamos aí, gente, nesse capítulo, nesse livro de Atos, cerca de 18 horas de aula. Foi mais ou menos tudo que nós vivemos aqui, um pouco mais, talvez 19 horas. Foram mais de 330 slides que nós passamos aqui do PowerPoint com informações e chegamos até o final. Isso para mim foi muito bom porque foi algo que Deus colocou no meu coração para fazer. Então, esse estudo eu faria apenas a portas fechadas para a igreja minha local, para ali para quem quisesse assistir, mas eu senti no coração e Deus colocou no meu coração para colocar isso no YouTube e foi assim que eu fiz em obediência ao Senhor. Amém? Então, para mim foi muito gratificante chegar até aqui com cada um de vocês. Eu agradeço de todo o meu coração. E eu agradeceria se vocês que chegaram até o final pudessem colocar nos comentários como é que foi a experiência para vocês chegar até aqui, chegar até o final, né? O que que você aprendeu, quais foram as coisas que você gostou mais, né? De repente, eu sempre peço, né? Pode colocar ideias ali para próximos vídeos, já tenho bastante ideias, né? Para falar. E logo mais eu anunciarei aí as novas atividades nossas aí. Tudo bem, pessoal? Bom, por hoje é isso. Eu quero fazer uma oração com vocês. Fique até o final dessa oração, que eu ainda vou dar mais uma novidade aí para vocês, mais um extra aí, tá bom? Mas vamos orar para a gente encerrar aqui. Se você puder, feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos agradecer, eu quero te agradecer, Senhor meu Pai, por todo esse período que nós estudamos o livro de Atos juntos. Deus, muito obrigado. Deus, pelo tempo que o Senhor promoveu para que nós pudéssemos aprender, por tudo que o Senhor trouxe, todo o conhecimento, eu tenho certeza de que, assim como foi bênção para mim, foi bênção para muitas pessoas que assistiram já e que ainda vão assistir. Pai, abençoe, Deus, a cada um na sua jornada contigo, que eles continuem acompanhando com o Senhor, continuem seguindo o Evangelho, não desistam de nada, que as igrejas, Senhor Pai, elas sejam igrejas verdadeiras, Pai, que os pastores e bispos não tratem as suas igrejas como negócios, mas que tratem as suas igrejas como uma herança, como um testamento de Jesus Cristo para nós, uma herança para nós, que nós possamos cuidar da igreja assim como Cristo cuida de nós. Senhor, capacita-nos a cada um de nós a levar conteúdo de qualidade, Senhor Pai, em nome de Jesus, que independente de cada igreja, de cada doutrina que elas tenham, mas que nós, em cada lugar que tivermos, possamos pregar o evangelho verdadeiro, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Então é isso. Eu ainda vou colocar mais um vídeo de Atos, né? Na verdade, eu já gravei esse vídeo com um convidado, né? Vocês vão saber quem que é, uma pessoa da nossa igreja aqui, local, bênção, amém? E eu vou estar colocando esse vídeo logo mais aí para vocês, tá? Respondendo algumas perguntas ali no fechamento do livro de Atos e tendo um bate-papo ali para a gente consolidar isso no final, tá bom? Bom, é isso, pessoal. De novo, agradeço a vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Curta esse vídeo, escreva os comentários ali e vamos que vamos. Se você quiser, a playlist vai estar praticamente fechada. Encaminhe essa playlist de presente para alguém que está estudando a palavra. Fala, olha, essa playlist aqui tem todo o estudo de Atos com detalhes. Pega a sua Bíblia, vai acompanhando ali com o pastor. Tem bastante coisa, bastante informação que vai agregar demais no seu conhecimento, né? Melhor aí que muito curso teológico. Bom, Deus abençoe, querido. Vai nessa fé, vai nessa força. Tamo junto. Vejo vocês aí nos próximos vídeos, em nome de Jesus. Amém.